Pablo Marçal desmascara Miguel Oliveira. E não só isso, ele mostra a triste realidade da igreja brasileira e os pregadores mirins. A parada do The King, The Power, The Best, eu vi ele fazendo antes de você. O que você acha que é isso? Você acha que um garoto igual você não idealizou um pastor e começou a olhar nele e começou a copiar sem perceber? O problema é a gente ter uma pessoa como absoluta. Sim. E a gente nem checa se o negócio é verdade e sai repetindo. Ou seja, o que ele tá falando aqui? O Pablo Marçal, ele tá trazendo à tona aquele famoso caso em que o Miguel Oliveira falou, the king, the power, the of, the best. Só que depois, a própria galera da internet começou a postar um vídeo do pastor do Miguel Oliveira que falava essa mesma frase idêntica muito antes dele. Então o Pablo Marçal tá dizendo, olha, você não tá copiando não, seu pastor? Será que é Deus que tá te usando ou você que tá copiando alguém que está sendo teoricamente usado por Deus? Mesmo que seja cópia, Paulo, mas mesmo que seja cópia, eu não vejo problema nisso. Porque Paulo diz, sede meus imitadores como sou de Cristo. Mas de Paulo, não do pastor, eu falo inglês errado. Mas a Bíblia diz, veja a forma, a vida do seu pastor, imite aquilo em toda a sua forma de viver. É o texto. Aonde que tá isso? É o texto bíblico. Aonde? É o texto bíblico. Mas da onde? Não vou te dar o dado aqui. Não, você pode pegar o chat GPT que eu quero saber. O Pablo Marçal tem muito disso, né? Quando ele estava na candidatura para ser prefeito de São Paulo, a mídia que não gostava dele confrontava ele. E ele rebatia com a pergunta: onde você pegou esses dados? De onde você tirou isso? Mas isso foi algo que eu falei ou você tirou de um site que disse que eu falei? Então, quem fazia a pergunta ficava um pouco constrangida. E aqui ele tá fazendo a mesma coisa com o Miguel. O Miguel deu um dado e falou: onde você tirou esse versículo? E realmente, esse versículo não existe em lugar nenhum. Saiu da cabeça do Miguel Oliveira. Como é que imita pastor? Tá isso lá não, na Bíblia, não. Observar a forma de seu pastor em toda a sua forma de viver. Observar não é para imitar. Observar é para... Então, vamos lá. Observar. Não, é que eu não vou me entrar no debate aqui. Não, vamos, eu não cara. Vou debater com você, vamos, cara. Então, eu ouvi aquilo e falei assim, poxa, cara, off daqui nunca tinha ouvido isso. E aí eu tava pregando, depois de 1h30 de mensagem, aí tinha um casal assim sentado. Cara, aqui eu não acredito que ele estava pregando por 1h30 de mensagem, que ele não tem todo esse conteúdo para dar de 1h30. O que você acha que ele estava pregando em 1h30 de palavra, de Bíblia? Muito difícil, né? Aí Deus me deu uma revelação e falou assim, olha, fala para eles que Deus está mudando a rota, Deus vai que eu vou direcionar, que eu cheguei e falei assim, olha, Deus vai colocar vocês dentro de uma nação. Se você perceber a revelação, até ali eu não falei qual nação seria. Eles olharam assim, eu falei assim, e sabe qual que é a nação? Eu vou falar o nome do país, vocês vão pisar. E lembrei desse Off the King. Falei, aí foi eu. Falei assim, Off the King, the power, the best. Vocês vão pisar naquela nação. Falei inglês. Que é um dado? Esses caras estão nos Estados Unidos. Ninguém sabe disso. O casal que eu profetizei Off the King está nos Estados Unidos. Qual que é o maior problema da pessoa que entrega a profecia, da pessoa que é usada para profetizar? Ela querer falar mais do que o Senhor pediu para ela falar. Então, olha só como funciona. Você pega uma pessoa e começa a entregar uma profecia. Papapá, 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 e a pessoa fica assim, ó. Com a mão no bolso. Fica sério olhando para você. Então você pensa, pô, tem alguma coisa errada. Ou essa pessoa acha que eu não sou de Deus, ou essa pessoa acha que Deus não tá falando através de mim. Ah, não, eu preciso fazer alguma coisa que vai fazer essa pessoa ter certeza que é Deus. Então a pessoa começa. Aí sapateia, aí labracai, 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 começa a falar em línguas, aí começa a condicionar a pessoa que está ouvindo a profecia a ela. Então vem vindo, labracai, labracai, labracai. Aí vai fazendo uns negocinhos. A pessoa vai entrando no manto, aí assim, agora sim. Agora ela tá entendendo que é de Deus. Agora ela vai ver que é um profeta que está falando. Então, a pessoa acaba se empolgando. A pessoa vai falando, e como ele disse, olha, Deus falou que você vai ir para um país.
Só que Deus não falou para ele o país. Deus falou, segundo Miguel, né? Vamos acreditar que é Deus falando através do Miguel. Então, ó, Deus tá me falando que vocês vão para um país. Só que como Deus não falou o país, vai ficar muito vago. Vai ficar muito vago. Ai, meu Deus, vai ficar muito vago, vai ficar muito vago. Aí ele lembrou, aí ele mesmo falou que ele falou, aí foi eu. Ele lembrou do The King, The Of, The Power, The Best e falou para aquele casal. E o pior foi o que ele falou depois. Olha, quase ninguém sabe, mas aquele casal está morando nos Estados Unidos agora. Aí eu te pergunto, esse casal está morando nos Estados Unidos porque Deus falou para eles morarem nos Estados Unidos ou porque o Miguel Oliveira falou The King, The Power, The Of, The Best? Porque Deus não falou o país. Deus não falou para onde eles iriam. E o que me leva a grandes questionamentos. Um deles são: você pega as igrejas que tem essas crianças mirins como pregadoras, meu, elas estão lotadas, elas estão abarrotadas de pessoas. Aí você vê, nossa, tanta gente assim para ouvir um garoto pregar, para ouvir uma Vitória Souza pregar, para ouvir esses menininhos pregando. Por quê? Porque, gente, tá faltando pregador na igreja, tá faltando homens casados, mulheres casadas. Porque seja sincero, você que é pai de família, você que é mãe de família, é casado, já é mais velho, você vai num culto de domingo e você pensa: meu, eu trabalhei a semana toda, eu preciso de uma palavra para me confortar, para me ajudar na semana, para me ajudar a lidar com meu filho, para me ajudar a lidar com meu marido, com a minha sogra, com meu sogro, com a minha esposa. Eu vou lá no domingo ouvir uma palavra do Senhor. Aí quando você vai, é um garoto. Uhum. Não desanima? Você fala, meu, é sério mesmo, pastor? Cadê o pastor da igreja? Cadê o anjo da igreja? Ô, vai vir um pregador de fora? Cadê? Não, é um menininho. É um cara que não é casado, que não tem família ainda, que é um adolescente, tá na escola ainda. O que que essa pessoa pode me agregar? Aí você fala, pô, aí você tá sendo muito imaturo na fé, porque se Deus quiser, ele usa até uma mula. Então você vai usar esse argumento? E se Deus quiser, Deus usa até uma mula? Beleza, pode usar esse argumento. Agora eu te falo, no congresso de mulheres da sua igreja, chama um adolescente de 15 anos, um menino, 15 anos, para pregar no congresso de mulheres da sua igreja. Ah, não, aí eu não vou, tem que ser uma senhora, tem que ser uma mulher pregando. Por quê? Por que no congresso de mulheres tem que ser uma mulher pregando de, de preferência já madura na fé, já madura na idade, já madura com sua família? Por que que pro culto de mulheres aí tem que ser uma mulher desse jeito? Deus não usa até uma mula? Deus não usa quem quer? Deus não usa quem ele quiser? Então por que que você não chama um adolescente de 15 anos? Você não vai chamar, né? Fazer o seguinte, no encontro de casal, encontro de casais, o próximo encontro de casais na sua igreja, chama uma criança para pregar. Ué, por que não? Se Deus usa até uma mula, se Deus usa até pedras quando ele quer falar, Deus não vai usar uma criança para falar com vocês no encontro de casais? Tem que ser um casal para pregar no encontro de casais? Você vê, né? Como o nosso argumento só é válido para saciar as vontades do nosso coração. Porque se a gente for usar como regra, aí não serve. Aí não serve. Então, se essas crianças, se esses adolescentes não estão aptos para pregarem nesses cultos, agora no culto da família, aí sim eles estão aptos, aí sim pode. Você está falando, ó, só vai ter aqui o congresso de jovens, e o Miguel Oliveira vai trazer uma palavra. Perfeito.
Ó, Congresso de Adolescente, Vitória Souza, Miguel Oliveira vai trazer uma palavra de Deus, do Senhor, para essa nova geração. Perfeito, ok. Tá no habitat natural deles, são jovens falando para jovens. Aí você, aí você entende por que que o Brasil está assim. Porque nós somos um país majoritariamente evangélico. Sim, conseguimos. Somos um país majoritariamente evangélicos, porém não majoritariamente cristãos. Nós somos uma grande multidão que vai para a igreja, mas nós não somos uma grande multidão que segue os ensinamentos de Cristo. Aí é completamente diferente. Deixa eu te contar uma história para exemplificar esta situação. Um dia um homem, ele foi viajar, foi para uma nação, e ele queria ir para o bar, queria tomar uma bebida alcoólica. Então ele entra no estabelecimento e fala, ó, eu queria uma bebida alcoólica. O cara do estabelecimento fala, não, aqui a gente não vende bebida alcoólica. Ok, tem um ótimo dia. Ele vai num outro estabelecimento e fala, ó, eu queria uma bebida alcoólica. Senhor, aqui a gente não vende bebida alcoólica. Ok, fica aqui. Vai para outro estabelecimento. Queria uma bebida alcoólica, por favor, em nome de Deus. Olha, senhor, aqui nós não vendemos bebida alcoólica. Ele fala, meu Deus do céu, nenhum lugar aqui vende bebida alcoólica. Ele fala, senhor, faz um bom tempo que a gente não vende bebida alcoólica. Mas por quê? Porque um dia, olha só, um dia, um homem chamado John Wesley passou por aqui. Um dia, um homem chamado John Wesley passou por aqui. Ou seja, ele nos trouxe a realidade do reino. Ele nos trouxe a realidade de Cristo. Um homem mudou um lugar. Aí você para ver a história. 12 homens, que depois que Judas saiu, foi inserido um outro homem. 12 homens mudaram a história do mundo para antes de Cristo e depois de Cristo. Aí você fala, não foi Jesus que mudou a história antes de Cristo e depois de Cristo? Não. Quem disse? Jesus. Jesus não veio para mudar calendário. Jesus não veio para colocar AC e DC. Não. Jesus veio para transformar a nossa vida. Jesus veio para transformar um pecador em um homem salvo. Os discípulos mudaram a história através da vida de Jesus. Eles mostraram o que é ser filho de Deus. Eles mostraram o que é ser cristãos. Esses homens revolucionaram o mundo, viraram o mundo de cabeça para baixo. Esses homens fizeram a história ser antes de Cristo e depois de Cristo. 12 homens. 12 homens mudaram a história. Então aqui a gente está falando de uma nação, de um país que é majoritariamente cristão e não consegue mudar um país que a sua maioria é cristã, não consegue mudar. Aí a gente se pergunta, por que tem tanta corrupção na política? E o pior, você sabia que na política existe uma ala chamada ala evangélica? Dentro da política, não é fora não, dentro da política, lá dentro mesmo, existe uma ala chamada ala evangélica. Aí a gente se pergunta, por que o Congresso não é mudado? E mais, você sabia que a maioria da ala evangélica votou na PEC da blindagem? Ala evangélica. Pô, se a gente é um país majoritariamente cristão, por que a gente não consegue mudar um estado? Por que a gente não consegue mudar uma cidade? Por que a gente não consegue mudar um bairro? Por que a nossa nação não consegue mudar uma rua?
Um país que é majoritariamente cristão. Por quê? Então você vê a igreja. Eu vou te explicar o porquê. Eu vou te explicar o porquê. Sabe por quê? Sabe por que que a nossa nação ela é majoritariamente evangélica e não consegue mudar nada? Mudar nada? Você pega uma igreja lotada, uma igreja abarrotada de pessoas para ouvir garotos de 18 anos, de 15 anos, de menos ainda, falando do quê? Ah, falando de iPhone, the king of the power, oh, pay, po. E palavra mesmo, que muda a vida, nada, nada. Aí você vê, calma aí, a gente tem uma igreja lotada para ver uma criança pregando, um jovem pregando, sem conteúdo algum, sem referência alguma. E quem que chama essas crianças para pregar? Quem que chama essas crianças para pregar? Aí você olha pro pastor, o pastor tá sorrindo, de orelha a orelha. Por quê? A igreja tá lotada de pessoas que são igual a Cristo? Não, não. Que querem ser igual o Miguel, que querem ser igual a Vitória, que querem ser igual o próximo influencer. Mas querem tudo, menos serem igual a Cristo, menos serem igual a Jesus. Aí a gente se pergunta: quem que tá certo? Quem que tá errado? Meu querido, nesse jogo, nessa cena, nesse cenário, tá todo mundo errado. Você acha que tem algum inocente nessa história? Tem inocente nessa história não, meu querido. A igreja que lota um espaço para ver um pregador mirim, ela quer o quê? Ela quer status, ela quer filmar, ela quer falar, gente, a minha igreja é top. A minha igreja conseguiu trazer o pregador mirim que está hypado no momento. É quem? É a Vitória? A minha igreja que trouxe, gente. É quem? É o Miguel? É a minha igreja que trouxe, não se enganem. Daqui a pouco vai ter outros. E é a minha igreja que vai trazer. Então você vê galera tirando foto, galera filmando, e é isso, ó, gente. Aqui, ó, tô aqui no culto do Miguel, lotado. Eles não são inocentes. É o que eles querem. Pregadores mirins? Pouco se lixando. Pô, eu vou trazer uma palavra aqui, eu pego um corte, coloco no meu Instagram, coloco no meu YouTube, coloco no TikTok, a galera vai replicando, eu vou ficando mais famoso. O que importa o que eu levo? O que importa a palavra? Se alguém vai me conhecer pela palavra que eu prego, não vão. Vão me conhecer pelos cortes. Vão me conhecer pelo Instagram, pelo TikTok. Agora, pela palavra não vão me conhecer. Mas pouco importa. Eu estou em evidência. O que importa é que eu apareça. O que importa é que eu cresça. Eu quero ser visível. Quem não é visto não é lembrado. Então, os pregadores mirins também não são inocentes. Ah, então o pastor é inocente, né? Pastor, meu querido. Para mim, o pastor é o pior de todos. É o pior. Pior do que os membros, pior do que os pregadores mirins. Ele é o mais culpado de todos. Porque ele sabe a verdade. Ele sabe. Ele sabe. O cara que é pastor, ele manja. Ele sabe a palavra. Ele sabe muito bem a palavra. Mas existe um negócio chamado money, din-din, cash. Pix, dinheiro, dízimos e ofertas. Quando o dólar, quando o din-din fala mais alto do que a palavra, aí, esquece. Acabou. Acabou. Então, o que que é melhor? Vou pregar cruz, pregar arrependimento, pregar palavra e ter uma igreja que não quer ouvir isso que eu tô falando,
e ter poucos membros, ou trazer alguém que vai me dar membros, que vai me dar visibilidade, que vai postar uma foto comigo no Instagram, postar um vídeo comigo no TikTok, que vai trazer dinheiro, que vai trazer ofertas. O que é melhor? Se o dinheiro falar mais alto, é melhor trazer um pregador mirim, é melhor trazer uma cantora famosa. Para que eu vou ensinar o meu povo a ler a Bíblia, a se questionar, a ver se isso está certo? Por que eu vou ensinar isso para as minhas ovelhas? Para que eu vou ensinar esse tipo de coisa? Se as minhas ovelhas aprenderem isso, elas vão sair da minha igreja, inclusive. Vão procurar um pastor mais sério, um pastor que seja focado em pregar arrependimento, cruz, mudança de vida, seguir a Cristo. Quero isso. E os meus membros também não querem isso. Eles querem algo que conforte o coração deles. Algo que eles possam postar no Instagram. Não vai postar no Instagram, gente, estou morrendo hoje para ser como Jesus. Não, isso não tem graça. Não tem graça. Um pastor, para mim, nesse caso, é o pior, porque ele sabe a verdade e ele conduz uma ovelha que quer ser conduzida por ele. Essas ovelhas querem ser conduzidas por ele e um plus, ele chama um pregador para saciar a vontade dessas ovelhas e, de quebra, trazer um belo recurso para minha igreja. Você ouviu? Para minha igreja. Logo, consigo ter um ar-condicionado melhor, consigo ter um carro melhor, consigo comprar uma televisão melhor, consigo ter móveis melhores, consigo pagar a plástica, a cirurgia para minha esposa, ou então até troco de esposa. Para que eu vou ficar com a mesma esposa que eu comecei o meu ministério pequenininho, se agora meu ministério é grande, eu posso ter, olha quantas ovelhas melhores tem. Eu posso tirar dessa ovelha e fazer a minha esposa. Pra que eu vou querer? Oh, vira amante mesmo. É um absurdo isso que eu tô falando? É um absurdo? É triste, mas é verdade. O pastor usa ovelhas que querem ser usadas por esse pastor. Não se enganem. Não há inocentes nessa história. Tá bom, pessoal? Aqui na sua direita, aqui na sua esquerda, serão mais vídeos que, de alguma forma, poderão te ajudar. Aqui é o Biel Marques e até a próxima.